O primeiro portal que abre acesso ao reino de Deus dentro de nós é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Escreva aí, o primeiro passo para o nascimento do reino de Deus dentro de nós é nos arrependermos dos nossos pecados. Porque é o que diz a palavra. Jesus disse: o reino de Deus não está ali, ei-lo ali, ou lá está, não. O reino de Deus está dentro de nós. Como é que nasce o reino de Deus? Olha o que eu quero que você entenda hoje. Porque tem muita gente frustrada porque só está seguindo a Deus com emoção. Precisa de uma adrenalina espiritual. Encara um congresso desse, um evento, como um combustível. Poxa, eu vou lá que eu preciso de um combustível para de novo a minha alma ficar cheia de Deus. E o primeiro passo para que você tenha acesso, o reino de Deus nasça dentro de você, é você se arrepender profundamente dos seus pecados, né? Porque aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, para que Deus é santo, santo e santo, e a palavra de Deus diz que para que Deus possa ter relacionamento conosco, nós precisamos pelo menos ser santo uma vez. Porque Deus não trata com coisas sujas, Deus trata com santos. Deus é santo. Deus não é Deus de religioso. Ele é Deus daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, de todo o seu coração. De todo o seu coração. E quando ele fala coração, ele não está falando disso aqui. Porque quando a Bíblia fala do coração, é quando ela diz: e ela pegou a lança e transpassou-lhe o coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente, das emoções. Então, o primeiro passo para ter acesso ao reino de Deus é um arrependimento. Eu amo Davi. Davi, para mim, me ensina muito. Davi é o símbolo de Jesus Cristo no Velho Testamento. A palavra de Deus diz que Jesus foi rejeitado, foi humilhado, era um homem que todos se envergonhavam dele, que ninguém fazia caso. E Davi era assim, foi um homem envergonhado, humilhado, rejeitado pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. E ele tinha todos os motivos para se tornar um jovem rebelde, formar uma gangue, uma turma, se rebelar contra seus pais. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele, desde cedo, aprendeu a lutar contra leões, contra ursos. E a palavra de Deus diz que ele inventou um instrumento, uma harpa, e começou a adorar a Deus. Começou a adorar a Deus. Jovem, se o diabo está vindo contra você, contra o teu lar, contra a tua família, contra os teus pais, contra a tua vida, é porque ele sabe quem você é. O diabo atacava Davi porque o diabo sabia quem Davi seria no Senhor. Tem coisas sobre você hoje que só Deus sabe.
nem você sabe, nem sua mãe sabe, nem seu pai sabe, só Deus sabe. E Davi entendeu isso, e ao invés de se rebelar, de se afastar das coisas de Deus, Davi começou a adorar o Senhor. Adorar o Senhor. O Salmo 1 é uma expressão disso aí. O primeiro salmo de Davi, manifesto na Bíblia, ele como um jovem fala para ele mesmo, canta para ele mesmo: bem-aventurado é o jovem que não anda no conselho dos ímpios, é o homem, é a mulher que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem aqui não quer ser bem sucedido? Quantos estão na igreja e oram e pensam assim: o meu problema é que eu preciso de um trabalho melhor, que pague melhor, eu preciso de um esposo, de uma esposa, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma condição melhor para pagar um aluguel, eu preciso que Deus me dê condições para comprar uma casa, eu preciso de uma moto, eu preciso de um carro. Você só precisa de uma coisa: de Deus. Davi entendeu isso. Davi disse: eu só preciso de Deus. Eu posso enfrentar urso, eu posso enfrentar leão, ninguém pode estar me vendo aqui. Eu estou de trás da malhada, no meio dos estrumes dos animais, mas eu sei que há um Deus que está olhando para mim. E Davi levantou uma adoração pura perante Deus, alcançou a glória de Deus. Você pode dizer comigo: eu quero, diga, muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Leva-me à tua glória. Diga, eu quero muito mais de ti. Peça a fome de Deus nesse momento. Peça a sede de Deus. Não deixe Satanás roubar o que Deus tem para você. Eu sei que muitos aqui estão cansados, estão brincando muito, é muita agitação. Mas nesse momento você acalme seu coração para a palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz. E no Salmo 32, versículo 3 ao 5, Davi fala de pecado. Ele fala de um processo que ele teve que passar para que o Senhor pudesse mudar a vida dele, pudesse transformar, tirar ele de trás das malhadas e trazer ele ao centro da sua vontade, ao reinado que Deus tinha para ele. Olhe para 3 jovens e diga assim: Deus tem um reinado para você. Diga para ele: esse é o seu direito. É o seu direito. Mas há uma diferença muito grande em ter direito e tomar posse.
Hoje eu quero fechar esse congresso falando da expansão do reino de Deus e como tomar posse do teu direito. Mas em primeiro lugar eu quero hoje fortalecer o reino de Deus dentro de você. Você, aqui a maioria está sentindo algo, a presença de Deus. Isso te emociona. Isso não é errado. Mas eu quero que além de emoção hoje, você saia daqui com uma decisão. Aqui nesse Salmo 32, do versículo 3 em diante, Davi toma uma decisão. Qual foi a decisão? De largar os seus pecados. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando você confessa, quando você admite, quando você diz, não é verdade, eu sou bonzinho, eu não preciso disso, eu não preciso de que Deus mude mais nada na minha vida, eu estou muito bem, eu não preciso ir para o congresso, eu não preciso mais ir para o encontro, eu já sei de tudo o que acontece lá, eu já conheço a palavra, eu não vou para a reunião, que eu já sei tudo o que a apóstola Margarete vai falar, eu já sei tudo o que o apóstolo Helder vai falar, eu já sei tudo o que o apóstolo Emanuel vai falar, eu já sei tudo o que a pastora Aline vai falar, que a apóstola Samira, então eu não preciso, eu já sei. Queridos, isso não mostra arrependimento. Quando você se arrepende, você confessa, você se humilha, você quer estar no meio, você quer estar envolvido de alguma forma. Envolvido de alguma forma. E Davi narrou uma situação que tem muitos jovens aqui nessa situação, calando o seu pecado, não confessando o seu pecado. Ele diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Eu vivia gemendo na presença de Deus, não me achava merecedor de nada. E o diabo começa a aproveitar essa brecha e fazer você perder coisas. Tu vai orar, tu não merece, olha o que tu estás fazendo, olha o teu pecado. E você pode pensar, e será que Deus quer que eu seja perfeito? Não, eu estou lendo o Salmo 32, mas o Salmo 51, Davi de novo pecou com Betseba. E de novo ele pede perdão a Deus. E de novo Deus o perdoa. Deus quer pessoas verdadeiras, sem máscara. Deus quer que você, jovem, possa chegar com o teu pastor, com a tua pastora, com o teu líder, que isso não se aplica a adolescente deve buscar pessoas mais velhas, líderes com mais tempo, e chegar com ele e dizer, eu estou sendo tentado por isso, eu estou sendo tentado pela masturbação, eu estou sendo tentado pelo pecado, eu estou sendo tentado por uma menina lá na escola, por um rapaz, eu estou sendo tentado por alguém que está me oferecendo uma droga. E se nós, antes de pecar, enquanto o diabo está trabalhando aqui no nosso coração, nós confessássemos o nosso pecado,
os nossos ossos não envelheceriam. Nós não viveríamos como zumbi na igreja. E sabe o que acontece com a pessoa que vive em pecado? Essa mensagem que o pastor está pregando é para mim, como o apóstolo Sandro falou isso. Que o pastor começou a pregar e ele virou para o amigo, tu já contou a minha vida lá para o pastor. Não é. E também não é porque Deus quer te condenar, é porque Ele quer falar com você. Porque Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida. Ele quer te mostrar que um objeto, uma posse, qualquer coisa, não se compara à glória que há de vir. O que Ele tem para você no seu reino. Eu aposto com todas as minhas forças que Davi, se Davi tivesse que escolher entre o reinado dele, as glórias, as batalhas que ele venceu, apenas pela sua salvação, ele escolheria a sua salvação. Não existe o maior presente que Deus possa te dar do que a tua salvação. E é o segundo ponto que eu quero abordar essa manhã. O reino de Deus só pode nascer dentro de você quando você, em primeiro lugar, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e decide, não é abandonar, decide abandonar, porque você não tem força de fazer isso. Você decide aceitar Jesus. É a única coisa que você precisa fazer. Se arrepender dos seus pecados, decidir abandonar o pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a sua parte. Apenas essa é a sua parte. E qual é a parte de Deus? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você. Diga aí para quem está do seu lado, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você. Amém? Lucas 1,35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo. Diga comigo, o poder do Altíssimo. Você não tem poder de vencer o pecado, mas é por isso que o Espírito de Deus entra em você e vive a sua vida e vence por você. Deus pega a nossa vida cheia de pecado e coloca a vida dele dentro de nós, através do Espírito Santo, e nos dá poder. Mas aí vem a parte mais forte, que está aqui em Mateus 11:12, que diz assim: desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Tem muitas coisas que você está pensando e diz assim: graças a Deus, hoje o quanto é difícil para um jovem andar em santidade no mundo que a gente está. A apóstola Margarete não era crente, não tinha Jesus, mas se casou virgem. Nós viemos de uma família católica. E eu me lembro que eu tive uma tia que perdeu a virgindade antes do casamento.
E aquilo era vergonhoso para toda a nossa família. Meu avô morria de vergonha. Hoje é normal. Hoje as jovens que são encarnadas na escola, é por dizer que ainda é virgem. Porque nós estamos perto do fim. Isso é difícil? É. E servir a Deus exige esforço. E é por isso que quem tenta servir a Deus com a sua própria força, não consegue. Vai pecar, chora. Por que eu não consigo vencer a imoralidade? Por que eu não consigo? A maioria não tem comunhão com Deus, não ora, e entra na mensagem aqui do apóstolo Emanuel. Não vou me aprofundar nessas coisas, porque ele explicou muito bem. Não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus. Não constrói uma vida de oração. Jesus virou para os seus discípulos e disse: nem uma hora vocês puderam orar comigo? E quando a gente não tem comunhão com Deus, a gente tenta vencer com a força do nosso braço. E é aí que vem a frustração. Mas eu quero tocar em primeiro lugar, principalmente é o clímax da minha mensagem hoje, é sobre as feridas da alma. Eu creio que o maior esforço que cada um aqui tem que ter para que o reino dos céus possa nascer e se expandir dentro de você. Tem gente que já tem o reino dos céus dentro de si, já aceitou Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, já tem levado uma vida santa na presença de Deus, ou tem tentado. Mas você pensa, mas falta alguma coisa em mim. Por que eu não consigo fluir? Por que eu não consigo segurar as coisas? Porque nem a alma que eu ganho para Jesus se firma. É uma alma. Porque nem um curso que eu começo eu termino. Porque todo relacionamento que eu tenho dá errado. Porque nem amigo eu tenho. Tem pessoas aqui, eu estou falando de uma pessoa normal, né? Por exemplo, eu, Maciel, apóstolo Emanuel, Almir, Alice, o Bacelar, a gente precisa ter pelo menos 6 amigos para poder morrer. Porque se não tiver uns 6 para carregar o caixão, 4 não aguenta. Mas tem gente que não pode nem morrer, que não tem nem 4 amigos, nem 3 amigos, nem 2 amigos, não tem ninguém. Ninguém na sua vida. E o que acontece? O que falta na sua vida, na verdade, é cura da alma, de traumas. Traumas que aconteceram muitas vezes desde a tua infância. Trauma de rejeição. Quantos aqui nem sabem quem são seus pais, suas mães? Você vira a pregação da apóstola Samira, que ela me deu muito trabalho, porque a apóstola Samira foi abandonada no hospital. Ela nunca soube quem é o pai e a mãe dela. Tem pessoas aqui que são traumatizadas, passaram a vida toda na casa da tia, da avó,
da amiga de não sei quê, e viram os filhos dessas pessoas tendo o melhor, e você nunca teve o melhor. Para você sempre foi o que sobrava. Tem pessoas aqui que são traumatizadas até hoje, porque pensa assim, meu pai, minha mãe gostava mais do fulano, da fulana, do que de mim. Tem pessoas aqui traumatizadas por causa da pobreza. Tem muitas aqui que não suportam o Natal. Por que você não suporta o Natal? Porque você nunca teve um brinquedo. Você nunca ganhou aquele brinquedo que você queria. E você aprendeu que tem um Deus injusto, que dá para uns e não dá para outros. Eu não gosto do Natal, porque eu vejo muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes traumatizados com isso. Você viu o seu coleguinha às vezes com um brinquedo e você nunca teve um brinquedo. E isso te traz limitações, traumas até hoje. De ter um pai, uma mãe, que muitas vezes constituiu uma nova família. Você dizia assim, poxa, essa pessoa dá o melhor para aquele novo filho dele, para aquela nova família, e não dá para mim, a gente aqui com a minha mãe passando fome, necessidade. Isso são feridas da alma, que tem muita gente de cabeça branca, que estão sendo paralisados por essas coisas. Tem pessoas aqui que dizem, eu para me casar, para ter um lar igual ao dos meus pais, prefiro ficar solteiro. Tem trauma da traição. Você confiou muito numa pessoa, fez tudo por aquela pessoa, e aquela pessoa te traiu. São traumas. São traumas. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos trouxe ao deserto. Nos levou ao deserto. A essas situações. A esse momento aqui agora. Para sarar as nossas feridas. Para sarar as nossas feridas. Escuta o que eu estou te dizendo. Você não vai fluir em nenhuma área da sua vida se a sua alma estiver doente. A palavra aqui fala de um remédio para isso. E eu creio que esse é o maior esforço para nós. Porque tudo que eu falei fortaleceu o que você sofreu. É verdade. Fizeram isso comigo. Fizeram aquilo comigo. Mas e aí? Você vai viver a vida toda no passado? Você vai viver a vida toda como um crente museu? Que só vive de passado? O quanto você foi coitadinha, coitadinho? Queridos, você já nasce vencedor.
Na corrida da vida, quando você nasceu, seu pai, através de uma relação sexual, ejaculou 600 milhões de espermatozoides na tua mãe. E eles fizeram uma corrida. Quem tem irmão gêmeo aqui? Ninguém? Então você é um vencedor, uma vencedora de uma corrida de 600 milhões. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, é que só de você estar vivo, você já nasceu vencedor. Amém? Você já nasceu vencedor. E hoje, preste atenção. A palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, diz que nós somos, versículo 9, se eu não me engano, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que todo o mundo, a humanidade não está aqui? Por que toda a humanidade não conhece Jesus? Por que toda a humanidade não se rende a Deus? Porque não foram eleitos. Mas você está aqui porque houve uma eleição no céu. E sabe quem votou em você? Foi Deus. Não me pergunte como. Entre milhares e milhares e milhares de pessoas, Deus votou em você. E hoje você conheceu Jesus. E você ainda se sente um miserável. Você é aquela pessoa que na época de Natal, você pode estar no comércio lotado, andando naquele shopping center lotado, mas se sentindo só. Um peixe fora d'água. E você me pergunta, por quê? Você está doente aqui. As lembranças, palavras que ferem, tu nunca vai prestar para nada. Tu é burro. Tu é pau que nasce torto, não tem jeito, vai morrer torto. Continua te paralisando. Continua paralisando você. E o diabo é tão sujo, que te esconde a verdade e te revela uma falsa mentira. Porque a Bíblia diz que não são muitos de nobre nascimento que encontram com Jesus. Porque muitos aqui acham, se eu tivesse nascido num lar bacana, se eu estava numa boa, você talvez não tivesse Jesus, como eles não têm. Porque a maioria aqui veio para Jesus porque tinha alguma coisa errada na sua vida. Você estava sofrendo, ou uma enfermidade, ou um problema no seu lar, na sua família. Porque é difícil você ver uma pessoa próspera, que entre aspas pensa, minha família está uma maravilha, estou cheio de dinheiro na conta, tenho 2 carros na garagem, tenho casa em Salinas, e fazer um aniversário e dizer, gente, vamos adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Duvido, não faz isso. Quem faz é você, que um dia estava perdido, que estava se sentindo nada, rejeitado. Quantos aqui já pensaram em se matar? Quantos aqui já cansaram de ver o seu lar destruído?
E muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para ver quem a gente é. Se a gente é como Davi, que vai pegar isso, vai levar o trono de Deus e vai se tornar uma pessoa nobre no reino de Deus. Ou você vai viver a vida toda botando desculpa. Eu vivo em pecado, eu faço isso, eu tenho esse ódio porque isso aconteceu comigo e deixou de acontecer. Hoje Deus está aqui para trazer cura. Irmãos, mas a primeira coisa que temos que fazer, a chave para a cura, é o perdão. Isso é o maior esforço. Você liberar perdão, você pedir perdão, porque só há uma maneira de você ser curado. Há um ditado antigo que diz: águas passadas não movem moinho, quando é passado. Mas uma coisa que toda vez que você ouve continua te ferindo, não é passado. Não está no passado, está rodando o moinho, rodando ainda o moinho da tua vida. Porque aquela ferida não está cicatrizada, ela está aberta. E Deus diz assim: só eu curo as feridas incuráveis. Eu faço e eu curo. Talvez Deus permitiu coisas na sua vida para hoje Ele poder curar e você ser uma pessoa apaixonada por Ele. Porque a verdade é essa: o homem só busca Jesus quando ele está precisando, quando ele está passando por alguma coisa. O objetivo não é só o reino de Deus estar dentro de você. O que Deus quer é que o reino de Deus se expanda para fora de você. Que esse reino transborde tanto. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que ele transborde tanto, transborde tanto, transborde tanto, que haja uma expansão de dentro de você para fora. O mundo foi criado de dentro de Deus. Em Gênesis 1, fala que o Espírito Santo pairou sobre a terra. Essa expressão é como se dissesse que o Espírito Santo estava chocando a terra. E de repente Deus chega e diz: haja luz. E houve luz. Agora eu pergunto para você: quando foi que Deus fez o sol, a lua, as estrelas e os astros para governar o dia e a noite? No quarto dia. Que luz foi essa que houve? A energia de Deus, o poder de Deus, a energia de Deus. Quando você aceita Jesus, quem pairou sobre a terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo que pairou sobre a terra vai para dentro de você. Olha como você é grande. Como você é grande para comportar um ser como o Espírito Santo. Vai para dentro de você. E quem está dentro de você tem o poder, está chocando, está pairando dentro de você. O que o Espírito Santo quer fazer dentro de você? Preparar a expansão do reino de Deus,
porque está dentro de você. Deus quer, através do Espírito Santo, dizer dentro de você: haja vida, haja paz nesse lar, haja alegria, haja conserto nesse matrimônio, haja abundância, prosperidade onde havia pobreza, haja um casamento diferente dos teus pais, casamento santo. Haja almas para o Senhor. Haja. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus opera em lugares contaminados? Hein, irmãos? Deus opera em lugar sujo? Então você precisa limpar a casa, limpar a mente, limpar o coração. E qual é o acesso para essa limpeza? O perdão. É você perdoar quem te abusou. É você perdoar quem te rejeitou. É você perdoar quem te traiu. Eu estou falando coisas fortes. Porque sem confronto não há cura. É você perdoar o teu pai, tua mãe, teus filhos. Você perdoar teu ex-marido, tua ex-esposa. Perdoar tudo que está travando a sua vida hoje de fluir do rio de Deus, fluir do Espírito Santo, dizer dentro de você: haja! Balava cheio. Glória a Deus. Adore a Deus. Feche teus olhos e comece a adorar o Senhor. E diga: Senhor, está difícil. É difícil perdoar. Às vezes é difícil liberar perdão. Mas Deus está aqui. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele te dá esse poder. Diga comigo: eu quero muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Deixa o Senhor trabalhar. Leva-me à tua glória. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. E recebo o abraço do Senhor. E sentir teu perfume. Enche-me com os teus beijos, Senhor. Diga: eu quero mais. Eu quero muito mais de ti. Quem ama Jesus aqui, levante a mão. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, levante a mão. Então o Espírito Santo está dentro de você. Você não nasceu para ser poça d'água. Você é oceano. Dentro de você há a energia de Deus.
que sustentou a claridade na terra durante 4 dias. E quando você entende isso e diz: eu quero ser curado, eu quero deixar para trás, deixando para trás o que ficou para trás, prossigo para o alto que é Cristo. Então o Espírito vai dizer dentro de você: haja luz, haja luz. Haja luz nesse casamento, haja luz nesse noivado, haja luz nessa casa, e não vai mais faltar nada. Haja luz nessas finanças, haja luz nessa saúde, haja luz nesta família. Mas a primeira parte é minha, uma atitude. Antes da salvação, você teve uma atitude de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Antes da coroa de glória, Jesus teve que levar a coroa de espinho. Antes de você ser oceano, você vai ter que perdoar e pedir perdão. Você vai ter que hoje abrir teu coração e dizer: Senhor, eu decido perdoar. Quem aqui é perfeito? Levante a mão. Ninguém levantou? Você não é perfeito? Quem concorda comigo que Jesus era? Levante a mão agora. Jesus era? Qual foi a única coisa que ele falou ao Pai na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Aquele que era perfeito perdoou e pediu perdão. Eu, na minha viagem pela maionese, como diz o apóstolo Sandro, eu creio que Jesus viu, né, quando Deus não estava segurando a peteca, né? Ele começou a tremer a terra, o véu se rasgou e a terra tremendo, e Jesus olhou e disse: opa, Pai, Pai não vai aguentar não, vai destruir tudo. Ele lá da cruz vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, perdoa-os, não destrói eles, eles não sabem o que fazem. Quantas tolices você já fez para os seus pais? Quantas vezes você magoou o coração dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus filhos, do seu cônjuge? Temos muitos jovens aqui que já estão casados. Quantas vezes você não acha que merece perdão porque a outra pessoa não merece? Você falha. E se Jesus, que foi perfeito, perdoou e pediu perdão por nós, por que nós não podemos perdoar ou pedir perdão? Tem muita gente que está com o coração apertado por causa disso. Você vai viver a vida toda acusando porque te fizeram isso, te traíram, te bateram, te abusaram? Ou você hoje vai entregar isso na cruz e vai dizer: Pai, assim como tu me perdoou, eu decido perdoar. Assim como eu mereci a morte, né?
Mateus 6, o título principal desse congresso é Mateus 6,33, né? Mas no Mateus 6, no início, um dos discípulos disse: ensina-nos a orar, isso nos basta. E Jesus disse, ensinou um modelo de oração que é o Pai Nosso. E o diabo é sujo, porque geralmente nós lemos até o versículo 14, mas Jesus não para no versículo 14, ele vai até o 15. Que, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, condicional, os nossos devedores. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado por Deus. Se eu não perdoar, a minha dívida não é paga por Deus, não é perdoada por Deus. Aí passa, porque teu é o reino, o poder e a glória, mas no versículo 15 diz: se não perdoardes os homens as suas ofensas. O diabo esconde esse versículo, irmão. Pode ver, é difícil você ouvir esse versículo, porque o perdão é duro para nós. Se não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco, muito menos, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós outros. Sacode o jovem que está do teu lado e diz: isso é sério. Vale a pena guardar isso? Vale a pena continuar? Esses traumas, essas coisas ruins, essas revoltas que você guarda dentro de você, tem feito você perder seu lar, tem feito você perder muitas coisas que você conquistou, tem feito principalmente você perder sua paz de espírito, sua alegria. São coisas que têm envelhecido você. E a palavra de Deus fala que nós somos, o Israel falou isso na frente, que nós somos seres tripartícipes, ou seja, feitos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Então, se quando eu estou doente eu procuro um médico para curar o meu corpo, e que eu estou sentindo um problema espiritual, eu busco a Deus. E a alma? A alma é como aquele pêndulo da balança. Se a tua alma estiver desequilibrada, você não vai estar bem nem espiritualmente, nem fisicamente. Tudo vai estar destruído em volta, porque a tua alma está doente, está descompensada. E a cura da alma vem através de você perdoar, de você deixar para trás o que para trás ficou, de você decidir amar. Jesus decidiu amar a cada um de nós, ainda quando éramos pecadores. E se Ele não tomasse essa decisão, o que seria de nós? Hein, irmãos? Como diz a apóstola Margarete, já tinha todo mundo levado farelo. Eu quero falar mais uma ferida para mim trazer vocês para a oração de cura, que na minha opinião é a pior de todas.
E eu quero, só para você anotar, eu não vou me prender, Marcos 6, que narra essa história, sobre o ressentimento. Herodes amava João Batista. Ele tinha um respeito. Está aqui em Marcos 6:20 diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Ouvindo, ficava muito perplexo, mas de boa mente o ouvia. Ele gostava. E ele não deixava ninguém fazer mal para João Batista. Mas João Batista já estava preso, já estava com prisão perpétua. Herodes apenas gostava de ir lá na cela, ouvir ele falar. E uma vez ele teve uma triste ideia de levar Herodias com ele. E João Batista disse: olha, vocês estão em pecado, porque ela é mulher do teu irmão. Tu tens que liberar ela e deixar ela seguir com o teu irmão, porque ela é mulher dele, ela não é tua mulher. A Bíblia diz que Herodias ficou com ódio de João Batista. Daquele dia em diante, ela criou um ressentimento tão grande, que ela via uma maneira de matar João Batista. Queridos, preste atenção, que se há uma coisa que não deixa você ter o reino, o melhor que Deus tem para você na terra, é o ressentimento. Pessoas ressentidas trocam o reino de Deus, o reino que Deus tem para você, o reinado que Deus tem para você, por babuge de porco. Preste atenção. Os dias passaram e Herodes fez aniversário. E diz a palavra que Herodes tomou umas e tinha outros reis lá. E Herodias mandou Salomé entrar e dançar para Herodes. E Salomé entrou e dançou. E Herodes, para se mostrar para os outros reis, disse assim: pede-me até a metade. Está aqui, eu vou até ler. Marcos 6:23, e lhe jurou: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Herodes disse: se tu me pedir até a metade. Isso não diz na Bíblia, só diz que ela foi lá com a mãe dela, e a mãe dela disse não, que era a cabeça de João Batista, ela voltou. Mas a Bíblia diz que se botasse tudo na Bíblia, não tinha livro que coubesse. Né? Na minha viagem para a maionese, ela foi feliz com a mãe, disse assim: mamãe, o Herodes disse que se eu pedir até a metade do reino, ele dará. Por que Herodias estava com Herodes? Por interesse. Porque ele era rei. Porque ela, sendo a mulher dele, ela tinha as propriedades a favor dela, os servos, as carruagens, só interesse. Isso solucionaria o problema dela, ela nunca mais teria que depender de homem nenhum. Ela ia ter a metade do reino de Herodes. A metade. E o que ela disse? Olha o que o ressentimento. Olha quantos estão perdendo o reino por um ressentimento. Eu não quero saber de reino nenhum. Vai lá e diz que tu queres a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas mamãe, é o reino. Todo o nosso problema. Vai lá e pede a cabeça de João Batista. Ela trocou a metade de um reino por um ressentimento, pela cabeça de um homem que já estava preso,
já estava com prisão perpétua e só não tinha morrido ainda porque Herodes gostava dele, de ouvir a palavra que ele falava. Ela trocou a metade de um reino por uma barata morta. Tem gente aqui, você diz que burra, né? Mas tem gente aqui que está trocando, tem o reino de Deus. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E como filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito. Quem é o teu pai? Ai, meu pai é o João, não tem nada, lascado na vida, eu não tenho nada. Seu pai é Deus. Seu pai é Deus. Ele tem tudo que você precisa. Ele te ama tanto, que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. E Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele conquistou tudo para nós. Ele fez cativo o cativeiro. Ele encarou, Ele cravou todas as nossas dívidas na cruz. E hoje, você é filho de Deus, filha de Deus. Como filho e filha de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Sabe, aquela família abençoada que Jesus conquistou na cruz é seu direito. Aquele lar próspero é seu direito. A saúde que Ele se fez enfermidade por nós é seu direito. Por que não tomamos posse? Porque ainda estamos... fizeram aquele... Esse foi o Chitãozinho, né? Filhos de Francisco, não é isso? Você é filho de Francisco? Você é filho de João? Ou não sei qual é o nome do seu pai? Ou você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, dá um glória a Deus aí. Quem é filho de Deus, dá um glória a Deus aí. Então diga assim comigo: se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora também tem uma parte que diz assim: se com Ele eu sofrer, rebalava cheio. Eu vou falar sobre isso à noite. Mas o que o Senhor está vindo buscar é uma igreja de guerreiros. Não é uma igreja de florzinha, de Nutella. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Está doendo? Está doendo? Ele já levou tua dor na cruz. Amém? Ele já levou. Ah, meu lar está em crise. Ele já levou lá na cruz. Tome posse. Hoje perdoe. Peça perdão. Perdoe. Decida levar uma nova vida. Como a palavra diz, aquele que crê em Jesus, aquele que aceitou Jesus, aquele que faz parte do reino de Deus, é nova criatura, nova criatura. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, o diabo foi derrotado lá na cruz e tudo se fez novo na sua vida. Novo, 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 novo lar,
novo relacionamento. O diabo está dizendo aí, na cabeça de, mas tu já fez isso, tu já te prostituiu. Já fiz. Aquela pessoa velha se passou, se acabou, morreu. Morreu quando você desceu as águas do batismo. Você morreu para o velho homem. Quem aqui vai se batizar hoje? Levante a mão aí. Aleluia. O velho homem vai ficar sepultado ali. Vai ficar sepultado. Tem gente olhando assim. Se você quiser, todos que quiserem podem se batizar. Você será nova. Batismo é morrer com Cristo. Para o mundo. Para o pecado. E ressuscitar com Ele. Para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Sabe o que eu estou vendo no semblante da maioria aqui? É que você está tão cheio que a maioria quer transbordar. Está doido para sair daqui e transbordar. E é esse sentimento que Deus quer ver em você todos os dias. Tome uma decisão de ter uma vida com Deus. Deixa o passado para trás. Seja uma pessoa curada. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. E não pensa que isso é fácil para mim. Não é fácil para ninguém. A palavra de Deus é para todos nós. A mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho. A diferença entre um e outro aqui é quem vai decidir e quem vai ficar só na emoção de hoje, ou quem vai decidir. Decida, deixa o reino transbordar em você. Deixa para lá. Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Ele pediu perdão por você. Ele já pediu perdão por você lá na cruz. Por que você não pode perdoar alguém? Largue o ressentimento de lado. Largue o ressentimento de lado. Não seja tolo, tola, como a Herodias foi, de sacrificar o melhor, um reino, por um ressentimento. Fique de pé em nome de Jesus. Continue nesse